Compartilhar com os irmãos uma palavra sobre o que é necessário nos dias atuais. Qual a maior necessidade dos dias atuais? Me perdoe, eu vou tomar um pouquinho d'água. Qual a maior necessidade da humanidade nos dias atuais? Certamente alguns falarão que é encontrar uma solução, um remédio, uma vacina para o problema da Covid-19. Outros dirão que a maior necessidade está na área econômica, por causa do desemprego, por causa da necessidade, as pessoas não estão trabalhando, não estão gerando renda e, portanto, com isso, há uma grande necessidade. É um fato. Mas será esta a maior necessidade que a humanidade está precisando hoje, nos dias atuais? E aí esta é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos, como cristãos, como servos, porque às vezes, em meio a esta celeuma de tantas notícias, e nenhuma às vezes boa, a maioria das notícias que nós ouvimos são terríveis, são tristes, são apavorantes, digamos assim, causam medo, causam temor. Mas, em meio a tudo isso, qual será a maior necessidade do ser humano? Aí eu estava olhando na palavra de Deus, aqui no profeta Isaías, no capítulo 55, e o versículo 6 e 7, diz bem assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós temos aqui neste pequeno texto da palavra de Deus algumas palavras que vamos pincelar, extrair para a nossa reflexão de hoje à noite. Mas antes, eu quero orar com você. Antes, eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida. A você que nos assiste agora, a você que posteriormente venha nos assistir, o nosso propósito é que Deus abençoe a sua vida, abra o seu entendimento, e se você já é um convertido, permaneça firme na fé. Se você ainda é um desviado, que você volte para o Senhor, e se você ainda não é um salvo, que nesta noite, e ao ouvir esta mensagem, você possa tomar uma decisão ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos, Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para transmitir a Tua palavra. E eu oro por cada ouvinte, por cada pessoa que está do outro lado a nos ouvir, a nos ver. Oro para que o Teu Espírito Santo toque no seu coração, quebrantando para que seja moldado pelo Senhor e assim esta pessoa venha buscar ao Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, pedindo ajuda do Teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Então, queridos,
Nesse texto que acabamos de ler do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 6 a 7, eu escolhi 6 palavras para destacar. 6 palavras muito importantes. As 6 palavras são buscar, suplicar, renunciar, converter e voltar. Estas 5 palavras, ela vai nos dar uma noção da maior necessidade do momento. E isso também é bom para mim. Não é só para quem está a me ouvir. Serviu para mim também. Para que eu não me desvie do foco do Senhor. Para que eu não fuja do propósito de Deus. Mas que eu permaneça alicerçado na palavra do Senhor. Então, ao pensarmos em fazermos uma viagem, arrumamos as nossas malas e colocamos dentro dela aquilo que achamos que é necessário levar. Pensamos nas roupas, sapatos, objetos pessoais, e nós pensamos naquilo que é necessário. Na nossa vida cotidiana, há muitas coisas que são supérfluas e outras que são extremamente essenciais e, por que não dizer, necessárias para o nosso dia a dia. E à luz desse texto que nós lemos de Isaías 55, 6 e 7, nós vamos então descobrir isto, o que é necessário para nós. Primeiro, buscai o Senhor, diz o texto. Ele diz, buscai o Senhor enquanto ele está perto. Este buscai é um imperativo, é um verbo imperativo. Ele não é uma opção para o homem. É imperativo. Não é uma alternativa. Não depende também da minha vontade. Se Deus está dizendo, buscai o Senhor enquanto está perto, então, queridos, é uma ordem do Senhor para nós, para mim e para você. Buscai ao Senhor. Então, buscar é um dever, é uma ordem divina para todos. Quem deve buscar o Senhor? O pecador somente? A pessoa que não tem Jesus? Não. Muito mais nós que conhecemos a Deus, nós é que temos muita necessidade de buscar a Deus. E não somente nesse tempo presente, mas devemos buscar a Deus em todo o tempo. Em tudo que vamos fazer, em todas as decisões, em tudo aquilo que nós queremos empreender, uma das primeiras coisas que devemos fazer é buscar o Senhor. O Senhor Jesus já nos diz lá em Mateus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então significa que buscar a Deus é a nossa primeira coisa que devemos fazer para podermos desfrutar assim da vontade de Deus e das bênçãos de Deus para nossas vidas. Há um forte objetivo nessa busca. Buscar o Senhor. Não é buscar, não é uma busca do incerto, duvidoso, de alguém que prometeu e não vai cumprir. Não é a busca do efêmero, uma busca daquilo que não compensa. Porque às vezes as pessoas buscam coisas que não lhes
recompensa. As pessoas às vezes estão buscando coisas efêmeras. Mas o que o profeta aqui diz, o que o Senhor diz através do profeta, buscai o Senhor, esse é o objetivo, buscai o Senhor. Então, é a busca do maior tesouro e mais precioso que nós podemos ter. Buscai o Senhor enquanto ele está perto. Por quê? Porque é um tempo determinado. O texto diz, enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E os profetas já disseram anteriormente que haverá um tempo que as pessoas buscarão e não acharão. Mas agora é o tempo de buscar ao Senhor enquanto ele está perto. Não é uma coisa para deixar para depois. Não é uma coisa para postergar. Não, de maneira nenhuma. Não é uma coisa para protelar, adiar. Mas é tempo de buscar agora. Porque chegará um tempo na vida das pessoas que elas vão procurar encontrar o Senhor, vão buscar o Senhor, mas não vão achar. E por isso que o profeta ele é enfático, ele é direto quando ele buscar enquanto se pode achar. Porque há algumas coisas que devemos colocar em nossos corações e pensar. Uma delas é porque não sabemos se amanhã vamos ter tempo de buscar o Senhor. A outra, nós não vamos saber se amanhã teremos outra oportunidade. Por isso, devemos buscar o Senhor sempre. O crente, ele deve buscar o Senhor sempre. E a pessoa que não é crente, hoje é o tempo de buscar o Senhor, enquanto se pode achar. E eu fico sempre pensando, olhe comigo aqui agora, eu fico sempre pensando quantas pessoas a gente ouve pela imprensa que foram tragadas por essa pandemia, por este vírus tão invisível, mas tão cruel. E outras pessoas que morreram de outras doenças, a qual nós lamentamos e ficamos de pesar pelos familiares, mas que elas talvez disseram algum dia anterior, 2 dias antes, ouviram alguém falar de Jesus e disse, não, depois. Não, estou pensando, eu vou dar um tempo. E aí esse tempo se esvaiu, passou, ela faleceu e agora não tem mais oportunidade. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está determinado a morrer uma única vez e após isto vem o juízo. Então, todas as oportunidades que as pessoas tiveram, elas passaram, porque elas deixaram para depois, postergaram, adiaram, protelaram. Por isto, a mensagem é urgente. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque depois da morte, não tem mais arrependimento. Não tem mais uma chance. A oportunidade é hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Pode ser que amanhã não haverá mais tempo possível de encontrá-lo. Daí a recomendação sábia do próprio Deus: buscai enquanto se pode achar. Esta é a primeira palavra, o verbo buscar. A segunda palavra é suplicar. Olha o que o texto da palavra de Deus diz. No mesmo versículo 6, ele diz assim:
invocai-o enquanto está perto. Interessante. O primeiro buscar enquanto se pode achar, agora invocar enquanto ele está perto. Esse invocar significa suplicar. Invocar é o mesmo que chamar, que implorar, que suplicar. Ele diz: invocai-o enquanto está perto. Todo aquele que busca este favor em Deus será atendido. A palavra de Deus diz em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então há uma resposta positiva da parte de Deus, há uma promessa afirmativa da parte de Deus, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que coisa maravilhosa. Mas ele diz, invocar enquanto está perto. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, a palavra está perto de ti, está na sua boca. Se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Por isso que em Romanos 10:13 ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, esta é uma palavra maravilhosa. E eu trago aqui como exemplo o ladrão da cruz. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 42 a 43, estava ali Jesus no meio, entre dois ladrões, dois criminosos, dois homens que tinham sido julgados por causa dos seus crimes. Um blasfema de Jesus, dizendo, se tu és o Deus mesmo, tu pode, então desce daí, salva. O outro se humilhou e disse, Senhor, ele disse para Jesus, Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu dizendo, eu lhe garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Veja, queridos, a importância de se suplicar, de clamar ao Senhor, enquanto ele está perto. O ladrão não perdeu a oportunidade. Jesus estava perto. E ele disse, bem, eu estou aqui porque eu sou culpado, eu cometi crimes, eu mereço estar aqui, mas eu tenho uma única oportunidade e não vou perder. Eu vou buscar, eu vou pedir a Jesus agora. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus foi pronto em dizer, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que palavra maravilhosa! E esta é uma chance que você não pode postergar, adiar. Esta semana eu estava falando com uma pessoa e eu sou muito direto e objetivo. Eu disse, você precisa voltar hoje para Jesus. E aquela pessoa me disse, pastor, eu ainda vou dar um tempo a mais. Vou esperar o toque do Espírito Santo. Ora, meu amigo, ora, meu irmão, não existe um toque mais do Espírito Santo. Porque Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já subiu aos céus, ele já disse que morreu para perdoar os nossos pecados. Que toque maior a pessoa está esperando? Está esperando que Jesus desça de novo para tocar nele? Não. Nós podemos lembrar de Zaqueu. Zaqueu, ele disse, eu quero ver Jesus. Era uma oportunidade única. E ele viu que a multidão estava à volta de Jesus, ele não conseguia ver, de repente ele sobe na árvore. E então, ele, pensando que estava desapercebido, mas Jesus conhecia o coração dele, e quando Jesus passa ali, olha para cima e diz, olha, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ir à tua casa. Aquele homem não demorou, ele disse, não, Jesus, outro dia, minha casa não está arrumada, não, Jesus, eu não sei como é que está lá, olha, é melhor outro dia. Não, imediatamente ele desceu, e Jesus foi com ele para a casa dele, e disse que ele o recebeu com alegria. Imagina se Zaqueu perde aquela oportunidade.
certamente não teria outra. Eu me lembro do cego Bartimeu, que estava ali à beira do caminho e ele ouve o barulho e percebeu que era Jesus, então ele clama dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Era uma oportunidade única. Os discípulos até chegaram para ele e disseram: olha, não incomoda o mestre, mas Jesus disse: deixa ele vir, aproximar-se. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele foi enfático, ele foi direto e disse: Senhor, eu quero ver, retornar a ver. Querido, tem oportunidades que não podem ser postergadas, deixadas para amanhã. Não podemos deixar para depois. Tem que ser agora, enquanto está perto. Jesus estava perto. Imagina aquela mulher do fluxo de sangue. Se ela ouviu Jesus, sabia que Jesus ia passar, ela disse: não, hoje não é um dia bom de tocar em Jesus. Mas ela disse no seu coração, ela disse: eu não vou perder essa oportunidade. Se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curado. E o resultado, todos nós já sabemos, inclusive você já deve ter ouvido milhares e milhares de vezes alguém pregando sobre esse tema. Mas ela buscou ao Senhor, a encontrou e recebeu a cura. Então, amado, suplicar, enquanto se pode achar, enquanto está perto, em Cristo, Deus está perto. Deus está perto, junto. Ele se fez carne, ele está presente, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O poeta sacro cantou a seguinte canção: Cristo vai hoje passar. E de fato ele está passando. Ele está te dando uma oportunidade hoje. Ele está presente. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Neste momento que você está me ouvindo, ele quer salvar a você. E podemos sentir, sim, a sua presença, porque ele está próximo. Por isso, o profeta ele é enfático em dizer: invocai-o, invocai-o. Sabe, as pessoas estão invocando seus direitos do governo, das autoridades, as pessoas estão esperando alguma coisa da medicina, mas a palavra ela é muito explícita, ela vai direto, ela diz: invocai o Senhor enquanto está perto. A segunda palavra, a primeira é buscar, a segunda é invocar ou suplicar. A terceira palavra desta reflexão é renunciar. Olha o que diz o texto sagrado. Vamos ler novamente. O versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho. Deixe o perverso o seu caminho. Quem é o perverso? Quem é o perverso? Talvez você pense comigo, talvez alguém pense que o perverso é aquele marginal, é aquele que rouba, é aquele que furta, é aquele que mata, é aquele que espanca, sei lá. A gente pensa que o perverso são só essas pessoas que cometem algum tipo de atrocidade. Mas perverso é todo aquele que nega a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nada mais perverso do que negar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não há nada mais cruel, porque o sacrifício de Jesus foi completo para nos salvar. Então, o Senhor diz: deixe o perverso o seu caminho. O perverso é o pecador que está vivendo nos seus próprios caminhos, que está andando pelos seus trilhos. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 19, que o caminho dos ímpios, do perverso, é como a densa treva, nem sequer sabe em que vai tropeçar. O perverso nem sabe em que vai tropeçar, porque os seus caminhos são como densas trevas. E é por isso que a palavra de Deus diz: deixe o perverso o seu caminho. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós estávamos nas trevas
e o Senhor nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que quem está com Jesus não anda nas trevas, mas anda na luz, porque Jesus é a luz do mundo. Então, o perverso é a pessoa que está nas trevas, e a pessoa sem Jesus Cristo, ele está nas trevas. E quando eu falo de trevas, não é com a luz apagada. Não é a escuridão porque o sol, a nuvem cobriu o sol, porque faltou energia. Não. É as trevas do pecado. Não há trevas pior do que as trevas do pecado. E a recomendação bíblica aqui é deixe o perverso. É deixar. É abandonar. Porque o caminho do perverso é uma escuridão total. Ele diz, e o iníquo, os seus pensamentos. Os pensamentos do iníquo são pensamentos sujos, impuros, são pensamentos pecaminosos. O perverso, ele fica maquinando o mal, ele fica pensando, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir roubar alguém, fazer ele tropeçar, derrubar, puxar o tapete? É o homem perverso. Ele maquina o mal. É bom que o crente também se examine se ele não tem pensamentos perversos. Eu estava meditando com a minha esposa hoje sobre algumas palavras maravilhosas do Senhor, e a gente estava pensando mais ou menos nesse caminho. Como às vezes a gente é pego com pensamentos que não é bom para nós. Por isso que nós precisamos estar diariamente, continuamente na presença de Deus, pedindo perdão dos nossos pecados. Porque, às vezes, os nossos pensamentos são perversos. E é por isso que a palavra de Deus diz que o iníquo, ele tem pensamentos impuros, sujos. A mente de uma pessoa sem Deus pode ser comparada a um depósito de lixo. Quantos usam sua mente para arquitetarem o crime, a pornografia? Hoje, amados, precisamos entender que hoje é sabido que muitos estão usando as suas mentes para projetar, arquitetarem o mal, para puxar o tapete de alguém. E Satanás, ele tem atuado nas mentes das pessoas. Só é preciso olhar o quadro atual do nosso país, tirando a pandemia, essa crise desse vírus. Você olha para a política, você olha para os homens, estão cada um puxando o tapete do outro. O que é isso? Pensamentos malignos. Estão maquinando o mal. Quer derrubar um, quer derrubar o outro. E a Bíblia diz que para o homem ser liberto, ele tem que renunciar. O perverso, ele precisa deixar os seus maus caminhos e o iníquo os seus maus pensamentos. É preciso que renunciemos, que nos despojemos destas coisas. É preciso, queridos, estarmos em ordens. Esta é a exortação do Senhor. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Primeiro, porque o pensamento dos homens não são os pensamentos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta palavra, nós já tivemos buscar, suplicar, renunciar. Agora a quarta palavra, converter-se ou conversão. O versículo da palavra de Deus, depois da recomendação do versículo 7, que ele diz, deixa o perverso o seu caminho, iníquo, seus pensamentos, agora ele diz, converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. Este é o remédio. Assim como os cientistas,
os estudiosos estão procurando um remédio, uma vacina para combater a Covid-19, Deus já tem a receita, Deus já tem o remédio, a receita é a palavra, o remédio é o sangue de Jesus, ele já tem para que o homem seja totalmente limpo e curado dos seus pecados. Converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. Conversão é dar meia volta, é abandonar, é deixar para trás as coisas velhas, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e as coisas velhas, antigas, ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então, queridos, converter-se é dar meia volta, é volver-se, é mudança, é dar as costas para o pecado, é voltar o seu rosto para Deus. O homem que não é convertido, ele não olha para Deus. Ele pode falar em Deus, o homem não convertido é assim, não, eu não saio de casa sem pedir a Deus para me guardar. Mas você chega para ele, você quer se converter? Não, eu não gosto desse negócio de religião, deixa eu, sabe? O homem sempre quer fugir de Deus. E isso não é de agora. Desde o dia que Adão pecou, o que foi que ele fez? Adão, ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que ao fim da tarde ele se encontrava com Deus todos os dias. Mas no dia em que Adão pecou, o que foi que ele fez? Ele fugiu, ele se escondeu. A mesma coisa aconteceu com Caim quando matou Abel. Quando Deus chamou, cadê teu irmão? Ele fugiu. Sabe, queridos, é assim que as pessoas vivem sem Deus. A pessoa que tem Deus, quando ela erra, quando ela peca, ela não foge de Deus. Ela faz o quê? Ela se arrepende. Ela confessa seus pecados. A Bíblia diz lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em Provérbios ele disse, aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança a misericórdia do Senhor. Esse é o remédio para aquele que peca. E para você este é o remédio. Converta-se a Deus. Volte-se para Deus. O texto é claro em dizer, converta-se a Deus. Não é conversão a uma filosofia de vida. Não é conversão a uma religião. Ah, você deixou de ser um católico para ser um budista, ou para ser um espírita, ou para ser, sei lá, qualquer outra religião. Converter-se não é você, na verdade, converter-se é deixar a religião para seguir a Deus, para voltar-se para Deus, para entregar a sua vida para Deus. Isso é se converter. Eu sempre digo que eu não tenho uma religião. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu sigo a Cristo. E você pode me perguntar, mas você não vai numa igreja? Sim, eu congrego com aqueles que se converteram a Cristo. Nós nos congregamos, nós nos reunimos para aprendermos juntos, para adorarmos juntos, porque não há cristão isolado, não há cristão separado da comunhão de Cristo. Porque mesmo hoje, estando sem congregar, nós estamos unidos no corpo de Cristo. Mas a nossa alma anseia pelo momento em que possamos voltar ao templo para juntos cultuarmos ao Senhor. A nossa alma suspira para estarmos no templo, para juntos cultuarmos a Deus. Por isso, queridos, converter-se não é você seguir um líder religioso. Tem muitas pessoas indo para determinadas religiões por causa dos seus líderes. Mas o verdadeiro convertido, ele se converte ao Senhor.
e não aos seus líderes, que se apresentam como deuses, como aqueles que têm a resposta, a solução. Eles podem até falar de Deus, mas eles se apresentam como Deus. É diferente dos apóstolos. Quando as pessoas chegaram para Pedro, para os apóstolos, e quiseram adorar, ele disse: não, nós somos homens como qualquer outros. Nós não somos deuses. Mas hoje, tem muitos líderes invocando as pessoas para que busquem e cultuem a eles. Eles usam a Bíblia, mas eles estão buscando a glória para si próprios. Devemos buscar, invocar o nome do Senhor. A conversão ao Senhor é a Ele que nós nos convertemos e não a uma pessoa qualquer. E como é lindo quando uma pessoa se converte ao Senhor, ela passa a ser uma nova criatura. E o primeiro benefício que acontece na vida do que se converte está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Que se alguém, ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, o homem estava condenado por causa do pecado, mas agora ele se converte ao Senhor, e aí a palavra de Deus deixa claramente, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Como é importante você procurar se converter ao Senhor. E a razão para esta conversão é muito forte. O Senhor se compadecerá. O Senhor se compadece. Amados, eu quero que você entenda. O Senhor se compadece daqueles que se arrependem. A pessoa que se arrepende dos seus pecados, o Senhor se compadecerá. E como diz o texto, vou ler novamente. O Senhor se compadecerá. Olha o que diz a palavra do Senhor. Dele, o Senhor se compadecerá dele. Glória a Deus. Amém? É o amor de Deus, queridos. É muito forte. É o amor de Deus. É a forte motivação para que você possa se converter a Deus. E Deus prova o seu amor para conosco, tendo Ele dado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. E a última palavra que eu pincelei desse texto é voltar. Olha, o texto diz assim: volte-se. Depois que ele diz converter-se, ele diz: volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Ninguém tem maior amor do que o próprio Deus, ao ponto de dar o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar. Por isso que ele diz: volte-se para Deus. Ele está dizendo, se ele está dizendo volte-se, ele está dizendo para você dar meia volta, para você sair desse caminho que você está. O Senhor Jesus disse que o caminho largo leva à perdição. Agora o Senhor chama para o caminho estreito. O caminho estreito é o que leva para a salvação. Que coisa maravilhosa que o Senhor está oferecendo nesta noite. Qual é a maior necessidade do ser humano hoje? Eu sei que todos nós estamos orando e pedindo a Deus para que Ele dê sabedoria e entendimento aos homens, aos cientistas, para descobrir um meio de curar-nos destas enfermidades. Mas a maior enfermidade do homem é o pecado. Sabe por que nós temos a Covid-19? É por causa do pecado. É o pecado. No homem, do homem. Mas os homens não têm a solução ainda para a Covid-19. A solução está em Deus. E no momento certo, Deus
vai abrir o entendimento deles, eles vão chegar dizendo: descobrimos. Nada. Deus deu sabedoria. Mas a resposta de Deus para o pecado, nós já temos. Buscar o Senhor, invocar o nome dele, renunciar os caminhos perversos, se converter ao Senhor e voltar-se para Deus, porque ele é um Deus, porque ele é grande e rico em perdoar. Amados, muitos temem voltar-se para Deus. Por quê? Porque acham que ele não os aceitará. Muitos pensam que Deus não o aceitará se eles se voltarem para Deus. Eu costumo ouvir as pessoas dizerem assim: pastor, será que Deus vai me aceitar? Eu sou tão mal, sabe, eu não consigo perdoar, esquecer aquele mal que me fizeram, então eu acho que Deus não vai me aceitar. Mas eu quero lhe afirmar nesta noite, nesta hora, que Deus está já com o perdão preparado para você. Ele está pronto para lhe perdoar hoje, agora, nesse instante. E aí eu me porto aqui a um texto da palavra de Deus em Lucas 15, 17 a 18, de uma história maravilhosa, a parábola do filho pródigo. Aquele filho pediu para ir embora, sair da sua casa, levou a sua herança. O pai não questionou, o pai dividiu, deu a ele foi. Ele fez tudo o que ele queria fazer na vida, gastou tudo que tinha e de repente se viu sem mais nada, não tinha mais nada. Então eu fico sempre assim impactado, eu fico maravilhado com o que aconteceu na vida daquele rapaz. Como Jesus usou essa parábola para falar conosco. A Bíblia diz aqui, diz, caindo em si. O caminho para você experimentar o perdão de Deus é você cair em si. Mas cair em si em quê? De que você é pecador. De que você está perdido. De que você está separado de Deus. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que os pecados é que faz separação entre o homem e Deus. Em contrapartida, Paulo diz que Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Querido, veja bem, o pecado separa o homem de Deus e Jesus Cristo aproxima o homem de Deus. E aquele filho, eu fico olhando, ele estava lá e a Bíblia diz, caindo em si. E ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então ele toma uma decisão. Ele disse, eu me porei a caminho. Significa o quê? Eu vou voltar. Por isso que a Bíblia diz aqui no texto de Isaías 55, volte-se para o Senhor, porque ele é rico em perdoar. Então ele disse, me porei em caminho. Ele pensou, ele disse, eu vou me pôr em caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não tem, querido amigo, irmão, sabe, você que me ouve, olha, este é o caminho. Este é o chamado de Deus. É se arrepender, voltar e dizer, pai, eu sou um pecador. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que estou afastado de ti. Eu reconheço que estou separado da tua graça. Eu reconheço que eu estou perdido mesmo. Então, querido, ele é rico. Então o pai estava ali olhando e de longe avistou o filho e disse que o abraçou e fez aquela festa. Todos nós conhecemos a história. O pai, Deus Pai, sempre está de braços abertos para lhe receber. Então, se você estava pensando, sabe, porque nós pensamos às vezes humanamente. Eu entendo o que você às vezes pensa. Às vezes você ofendeu alguém e você até pensa em voltar lá e até pedir perdão, mas você tem receio de que aquela pessoa não vá lhe perdoar. Não é verdade isso? Quem de nós não já teve essa experiência e quem de nós, o que eu estou dizendo aqui não é uma verdade na sua vida?
você ofendeu alguém, de repente você reconhece que ofendeu, mas você tem medo de voltar para falar com aquela pessoa e dizer: olha, me perdoe, me desculpe, eu lhe magoei, eu lhe feri. Por que você não volta? Porque você tem medo que ele não lhe perdoe ou que ele queira vingar-se daquele mal que você cometeu. Mas saiba, eu quero te dizer nesta noite, quero te dizer agora, Deus, ele não vai se vingar de você porque você se afastou dele, porque você está distante dele, porque você é um pecador. Pelo contrário, ele está de braços abertos para recebê-lo e lhe perdoar. Porque todo aquele que vem ao Senhor, todo aquele que busca o Senhor, o achará. Porque todo aquele que invoca o Senhor, ele o ouvirá. Porque aquele que se converte ao Senhor, ele o perdoará. O Senhor não vai lançar em rosto. Eu poderia não. Eu não sei nem se eu vou lhe aceitar, porque você tantas vezes disse que não me queria, que não ia me aceitar, não queria meu plano. Eu não quero conversar. Não, Deus está pronto para te perdoar agora, para te receber agora, para te abraçar agora, para te salvar agora, nesse instante. Basta que você siga esses passos. Buscar o Senhor, suplicar ao Senhor, renunciar o pecado, se converter ao Senhor e voltar-se para Deus. Por que você precisa voltar-se para Deus? Por quê? Porque você está longe de Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos, não foram alguns. A Bíblia diz todos. Mas também a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você entendeu? Todos estão separados. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12 ao 14, disse que, mas a todos quanto receberam, a este ele lhe dá o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, é isso que eu tenho para você nesta noite. O que é necessário para a humanidade? O que é necessário para o homem ser curado dos seus pecados? Para o homem ser salvo? Qual é o que é essencial? É isto. Não é uma religião, não é uma filosofia, mas é o homem voltar-se para Deus. Você se afastou-se de Deus. Tem alguns irmãos queridos, tem pessoas que foram batizados, que cantaram na igreja, que foram bons pregadores, sabe? E que se afastaram, se desviaram do Senhor, desagarrou-se do Senhor. E a minha palavra nesta noite para você é: volte-se agora para Deus. Só Ele, só nele, você encontrará tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Você pode ter buscado tantas outras coisas. Você pode ter buscado os prazeres no mundo como filho pródigo. Mas você não vai alcançar a alegria, o gozo, a satisfação na sua alma, para o seu espírito, se você não se voltar para Deus. Há um único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Há uma única verdade. E Jesus diz: eu sou a verdade. E há uma única vida que Jesus oferece. Ele diz: eu sou a vida. Queridos, nós precisamos entender que a maior necessidade da humanidade hoje é de pessoas pregando o evangelho do reino de Deus.
Não é a necessidade de você prosperar, não é a necessidade disso, é a necessidade de o homem ser salvo. Esta é a maior necessidade. Muito mais até do que a cura desta enfermidade. Porque de que adianta, vai adiantar você ser curado da Covid-19 e você não ter a salvação? Jesus disse lá em Lucas ao homem, ele disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Então é necessário que você hoje tome uma decisão. Volte-se para Deus. Eu sei que você pode ter buscado em vários lugares. Assim como Paulo chegou em Atenas e aquelas pessoas buscavam Deus e eles tinham vários deuses. Mas entre eles, aqueles deuses, havia um lugar que não tinha nenhum ídolo, mas tinha apenas uma frase ao Deus desconhecido. Paulo não criticou aquelas pessoas por serem idólatras. Paulo não criticou dizendo, esse Deus aí, sei o quê. Não, Paulo, ele chegou e disse, está vendo esse aqui? Esse Deus que vocês dizem que é desconhecido, eu conheço. Esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. Então aquelas pessoas ficaram interessadas em saber quem era. Então Paulo disse, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que criou os céus, a terra. Então ele foi dizendo o que Deus tinha feito e quem era Deus, e muitos dizem que se converteram ao Senhor. As pessoas estão precisando conhecer a Deus, buscar a Deus, invocar a Deus, se converter a Deus, voltar-se para Deus. Estas são as coisas mais importantes e necessárias para você nesta noite. Indispensáveis para que você possa ser salvo. Portanto, atente para estas coisas e coloque e volte-se para Deus enquanto se pode achar, enquanto está perto. Converta-se ao nosso Deus. Quero orar com você agora, agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, que compartilharam desta palavra, que com certeza estavam orando enquanto eu estava ministrando. Eu quero crer que muitos irmãos que estavam ouvindo ficaram orando para o Senhor com esta palavra, que esta palavra fosse como flecha certeira no coração de muitos, e que muitos possam se converter e voltar-se para o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Oremos. Deus amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu quero orar por esta vida agora, onde ela estiver. Orar para que ela possa se curvar diante do Senhor, se humilhar, reconhecer que é uma pecadora, um pecador, reconhecer como aquele filho pródigo que caiu em si e disse, eu voltarei à casa do meu pai. E direi, pequei contra os céus e contra ti. E eu tenho certeza, Pai, aleluias, que o Senhor está de braços abertos para receber esta vida agora. Eu oro que após este período de isolamento, essa pessoa possa procurar nossa igreja, outra igreja próximo da sua casa e dizer, eu estou aqui para congregar, estou aqui porque eu aceitei Jesus no dia 22 de abril de 2020. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Esta é a minha oração, agora e sempre. Amém. Queridos, boa noite. Deus abençoe. Que o Senhor cure aquele que está enfermo, aquele que está preocupado, aquele que está trabalhando, aquele que vai trabalhar amanhã, aquele que está com familiar
na faixa de risco, ou talvez até recebeu a notícia de que aquela pessoa deu positivo, não se preocupe. Se você seguir as orientações que você ouviu nesta noite, e se você chegou agora, depois você pode assistir de novo, esta mensagem vai estar no YouTube. Creia, siga esse caminho e você vai ser poderosamente abençoado. Amanhã, a nossa pastora Betslane vai ministrar a palavra de Deus e vamos estar novamente abençoando as suas vidas. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai.